Olá pessoal, professora Daniela Agostinho por aqui e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, esse vídeo vai ser bem rapidinho e eu vou falar um pouquinho sobre as fases da reabilitação. Você sabia que a reabilitação cardíaca ela é dividida em fases? Atualmente, nós temos definições diferentes, né? Então, o que são essas definições? Até um tempo atrás, a gente definia a reabilitação cardíaca, e até hoje a gente ainda costuma muito dizer, é muito do nosso dia a dia, a gente fala, é a fase 1 da reabilitação, a fase 2, fase 3, fase 4. A reabilitação ela é dividida, né, em 4 fases. Mas, atualmente, a gente está tendenciando a mudar um pouquinho, mesmo dentro desse conceito, então não esquecendo esse conceito dessas fases, mas em vez de dividir em 4 fases, nós dividimos em 2 fases, basicamente, né? Às vezes até para o entendimento do próprio paciente, às vezes essas 4 fases são divididas em 2. Então, o que seriam as 4 fases para vocês entenderem, né? A gente chama de fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. A fase 1, aquela fase ainda intra-hospitalar, à beira-leito que a gente fala, que esta fase é feita pelos colegas fisioterapeutas, né? É um cuidado, uma reabilitação que se inicia logo após o evento cardíaco ou logo após uma cirurgia, um implante de marca-passo, né? Tudo que envolve aí a parte ainda hospitalar ou a parte de internação desse paciente. Então, é tudo que é feito à beira-leito. Então, essa é uma fase típica e única dos fisioterapeutas. Os profissionais de educação física não atuam nessa fase, né? Então, nesta fase, os fisioterapeutas vão fazer o quê? Principalmente, né? O trabalho é muito amplo, muito extenso, depende muito de paciente para paciente, mas o principal objetivo é o quê? É mobilização precoce desse paciente. Então, tirar o quanto antes esse paciente do leito, dessa situação acamada e colocá-lo em movimento. Então, as caminhadinhas no corredor do hospital, tentar subir alguns degraus, então assim, subir lances de escada quando possível, né? Lógico que depende muito da capacidade física que esse paciente chega também, né? Pré-evento, então se acontece com uma pessoa que já era mais um pouco mais atleta, né, já fazia exercício, ela vai tolerar, ela vai ter um processo de reabilitação talvez um pouco mais facilitado, diferente daquele que é sedentário, que não faz exercício, ele passa, né, por um infarto ou por um procedimento cirúrgico, com certeza a sua reabilitação vai ser um pouco mais difícil, um pouco mais demorada. Mas o ponto principal é mobilização precoce, botar esse paciente para se mexer, seja ele caminhando, subindo uma escada, ou mesmo na própria cama, fazendo movimentos, né, com a perna, movimentos de flexão plantar. Tudo isso já vai ajudar e colaborar para melhorar, né, para ativar a reabilitação desse paciente. Então, essa fase 1, que é essa fase estritamente do colega fisioterapeuta, é uma fase de suma importância, que é a fase que vai iniciar, vai tirar esse paciente do leito, tá? As outras fases, a fase 2, né, que nós chamamos ainda de fase 2, também é uma fase hospitalar, mas é aquela fase temporal. Então, por que a gente diz temporal? Que começa no tempo que esse paciente tem alta até o 3º mês após essa alta. Então, durante esses 3 primeiros meses, nós dizemos que esse paciente está em fase 2, independente dele fazer ou não o exercício físico, né? Ele se encontra nesse período de fase 2. E esse período é um período também super importante para esse paciente continuar ou dar início a atividades, né, de exercício, além da atividade física de vida diária, então estar mais ativo mesmo que dentro de casa, ou até mesmo começando a fazer suas atividades de dia a dia, de ir a um supermercado, né, carregando pesos leves, ou ir à padaria. Tem um certo tempo que ele vai voltar a dirigir, né? Principalmente naqueles casos de esternotomia, que a pessoa fica um tempo sem poder, né, dirigir.
mas é esse período da volta às suas atividades propriamente ditas, né? E é uma fase onde o exercício, preferencialmente, ele é feito dentro do hospital, porque a principal característica dessa fase é fazer o exercício sob monitorização eletrocardiográfica. Então, nós utilizamos o eletrocardiograma para fazer essa reabilitação nesta fase, nesse momento, nesse paciente. Tá? E é a fase que eu tenho a maior especialidade, né? Que eu trabalho em 2 hospitais, então eu pego muito paciente nessa fase, então pós-operatório, pós-infarto, nós utilizamos o eletrocardiograma para fazer o acompanhamento deste paciente. As outras fases já são as fases ambulatoriais, não são mais fases hospitalares. O paciente não precisa vir para o hospital para realizar o exercício. Ele vai fazer em outro ambiente. Então, ele vai fazer na academia, ele vai fazer com um personal, ele pode ir para o parque, ele vai fazer o exercício aonde for melhor para ele, tá? Então, dessas 4 fases, né, nós podemos dividir em 2, a fase hospitalar e a fase ambulatorial, que são fases hoje que nós estamos aí no processo de mudança, né? A gente fala, tá lá, é fase 2, é fase hospitalar ainda. Não, ele já está numa fase ambulatorial, ele já passou desses 3 meses, ele já pode ir para uma academia. Então, a gente tem essas 2 formas de classificar, né? Nas 4 fases, ou então em fase hospitalar e fase ambulatorial. Quer saber mais sobre reabilitação? Me segue aqui, curte o meu vídeo, se inscreve aí no canal e manda para alguém que você sabe que vai gostar de saber um pouquinho mais sobre reabilitação, e fique esperto que já já tem mais vídeos para vocês.